Rapaziada, os palmeirenses, os colorados, tricolores, a imprensa, todos estão assustados com o Jorginho no Flamengo, com os reforços aí que o Flamengo está contratando. Já se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like e vamos ver essas reações aqui. Vamos embora. O Flamengo sempre buscando jogador que resolva, né? É sempre assim, né, cara? O Flamengo vai lá e ele é cirúrgico nas contratações. Erra também, às vezes, como errou com o Carlinhos, por exemplo. Mas, cara, era um erro é que foi diferente, todo mundo já... O com o Carlinhos é totalmente diferente. Veio do Nova Iguaçu, quase de graça, recebendo quase nada, é diferente, Tadeu. E que era um risco calculado, né? Mas não é que nem o Palmeiras, que vai lá e contrata um monte de jogador e falar que o Palmeiras não contratou. Ah, o Palmeiras não contratou vários jogadores e não deram certo. Ah, Tabata, Atuesta, tem vários nomes. É aquele que era do Botafogo, que é o Navarro, velho. É muito jogador que veio pro Palmeiras e acabou pedindo pra sair. O próprio Jailson. Quanto jogador veio pro Palmeiras, cara? O Palmeiras contrata, né? Naquele negócio de oportunidade de mercado e tal. O Flamengo não tem muito essa de oportunidade de mercado, não. Se ele precisa de jogador, se tiver na oportunidade de mercado, ele aí que ele consegue contratar de vez, como aconteceu com o Jorginho. Né? Jorginho tá sendo anunciado aí pelo Flamengo, vai chegar no Flamengo, vai assinar contrato, que já estão anunciando que já tá tudo certo, né? Mas é uma contratação bem feita, cara. Esse Jorginho é bem feito, cara. Jogador que vem resolver, jogador maduro. Ah, 33 anos, cara, mas um jogador de 33 anos que tá jogando ainda na Europa, tava jogando na Europa. Entendeu? E vem pro Flamengo agora e vai resolver o problema do Flamengo, vai ajudar a resolver o problema do Flamengo. Porque o Flamengo sabe contratar, um clube gigante que sabe contratar jogadores gigantes. Né? Aí o Palmeiras, que é o meu time, foi lá, contratou o Vitor Roque, até agora não vingou direito. Paulinho, puta, tá machucado até agora, velho. Como é que pode, né? A Leila falando, ai, o Palmeiras não contrata jogador para ficar no departamento médico. O Palmeiras não é departamento médico. E aí? Né, o Jorginho, né, do Flamengo vem e não vai ficar no departamento médico. Já o Paulinho veio e tá até agora, né, joga um jogo, às vezes não joga, controle de carga, ele não tá 100%, pode ser que vão ter que operar o cara. Eu, por mim, já nem levar pro Mundial. Pra que levar jogador meia boca pro Mundial? Não leva. E ele acha que ele vai fazer alguma coisa no Mundial? A não ser que pega um time menor lá, se pegar, mas tá difícil, complicado, entendeu? Então tem que ficar aí, já opera já, né, pra estar à disposição já, aí logo aí na Libertadores, quando voltar, quando acabar o Mundial, quem sabe, né? Eu acho besteira levar pro Mundial pra operar só depois do Mundial. Tem a temporada inteira pela frente ainda, de repente pode aproveitar, se fizer uma coisa bem feita, né? Não uma coisa mal feita quando fizeram lá em Minas Gerais, pelo jeito, né? Senão o cara tava bom, né? E o Flamengo não, o Flamengo aí vai trazer o Jorginho, né? Pela reportagem do Coluna do Fla, que ele já teve o primeiro dia como jogador do Flamengo, mesmo sem ir a campo, esteve no Ninho do Urubu, conversou com o Felipe Luiz. Além disso, ele deu dica na posição que ele pretende atuar no time do Flamengo, que é o meio campo, né? Teve um bate-papo aí com a Daniela Boaventura, comentou a expectativa de jogar no Flamengo. Em outro momento ele foi questionado onde irá atuar e ele, né, meio brincando, de forma meio descontraída e tal, respondeu no meio de campo. Importante frisar, cara, que ele funciona como uma espécie de primeiro, segundo volante. Deste modo, a função é mais para um camisa 5 ou 8. Porém, com a qualidade técnica e tática que possui, não está destacado que em alguns momentos ele chega jogando mais ofensivamente, né? Fazendo até a função do Arrascaeta durante os jogos, tá? Então, Jorginho chega cirúrgico pro Flamengo, contratação bem feita. O Flamengo sabe contratar, é um time gigante, que torcida gigante, sabe contratar, contrata bem, cara. Olha, é raro o Flamengo errar em contratação. Você vê as contratações que o Flamengo vê que eu acompanhei aí, Luiz Araújo, Cebolinha, de vez em quando tem algum momento ou outro, mas contratou. O próprio Michael que veio, já fez bons jogos, agora tá num momento não muito bom, tá querendo sair, mas, cara, foi uma ótima contratação também, né? É jogador que impõe respeito pro time adversário. Esse que é o detalhe. O Flamengo traz jogador com nome, jogador que tem, como é que o cara fala, tem marca, né? Jogador que tem o pedigree, mas é jogador que impõe respeito, que é o tamanho do Flamengo exige, cara. Que a torcida exige. Jogadores que vêm pra jogar bola, jogar bonito, jogar certo e vencer. Essa que é a verdade, cara. Palmeiras. Mas o Palmeiras tá errando muito em contratação. Vamos ver se no Mundial vinga, né? Vamos ver.
Quentíssimo, quentíssimo, Opa, quentíssimo de gostamos. agora. Jorginho acabou de ser anunciado, é do Mengão. Opa, boa. Então tem o anúncio oficial. Temos um anúncio. Então já chegou cedinho, deve ter dado aquela descansada, foi fazer exames, reuniu, Jorginho assinou. é e do tá aí. Mengão, tá aqui, pronto, é só pra informar. Dito isso, ó, a gente pode até recuperar aí, depois botar na tela, mas já tá aqui. Jorginho chegou e aí corre, né, pra estar apto, né, entrosado com o grupo para já jogar o Mundial de Clubes. Para você ver o patamar que o Flamengo tá hoje, né? A concorrência do Flamengo nem era no Brasil, a concorrência do Flamengo era fora. As ofertas, as sondagens que o Jorginho tinha era para permanecer na Europa, em outras ligas, em outras prateleiras, e o Flamengo sempre foi uma prioridade na vida do Jorginho, com todo o projeto esportivo que foi apresentado, com as questões financeiras, que ele vai receber um bom salário, vai ser muito bem pago, né? O Flamengo, até conversei com uma pessoa do Flamengo que me diz o seguinte, que ele está dentro dos padrões do que o Flamengo paga, né? Mas a informação que eu tenho é essa, que ele vai ser o mais bem pago e um dos mais bem pagos da história aí do Flamengo. Mas é um jogador que, de fato... Dá para falar nos valores, né? A gente não costuma entrar tanto em salário. Mas assim, é um montante importante de um jogador que até ontem estava disputando uma semi aí de Champions League, né? E é um jogador importante, e é um jogador que ainda tem lenha para queimar, ele não está vindo fim de carreira, últimos 6 meses de carreira, é um jogador que quer desempenhar e está com muita vontade. Então acho que é um negócio para o Flamengo interessante, para um time que hoje tem o patamar do Flamengo financeiro e de estrutura. Então o Flamengo ganha uma concorrência internacional e o Flamengo traz um jogador que... também vai nas vésperas do Mundial, o Flamengo chega no Mundial de Clubes falando, olha, estou trazendo aqui um jogador que até ontem estava disputando uma semifinal de Liga dos Campeões. Então, isso para os adversários também é diferente. Então, o Flamengo chega num estágio diferente. Então, é um investimento que, para mim, vale muito a pena. Tô vendo aqui uma matéria assinada por André Hernan, tá, gente? No total, o Jorginho receberá 109 milhões de reais em 37 meses de contrato, o que dá 2 milhões e 900 mil reais por mês entre salários, imagem e todos esses encargos. É claro que não é o dinheiro que entra em campo, mas quando você tem um investimento muito alto, a expectativa acaba aumentando também, essa acaba sendo uma relação natural. E aí, PVC, como é que Jorginho entra nesse time, né? Um jogador que tem experiência, tem bagagem, claro, tem uma história no futebol, mas é um meio de campo ali muito concorrido, embora o Flamengo tenha passado por alguns problemas por lesões, né? Perdeu alguns jogadores por desfalques, mas você tem Pulgar, você tem Dela Cruz, você tem Gerson e Arrascaeta. Como é que ele entra nessa briga aí? Eu acho que ele briga com o Pulgar no primeiro momento. Que é um jogador bem importante, né? Tava, né? Renovou e tudo. Então. Que é um jogador referência aí pro Felipe Luiz. Mas que teve alguns problemas. Destaque da temporada. Assim, eu acho que ele entra em primeiro lugar brigando com o Pulgar. Com Dela Cruz também, não? Dependendo da condição física do Dela Cruz, ele pode ser segundo volante. Você vai pegar... Como é que o Jorginho jogou? O Jorginho jogou de primeiro volante na seleção da Itália, campeã da Euro em 2020. Já foi Euro 2021 por causa da pandemia, mas chama Euro 2020. Depois ele foi campeão da Champions 2021 pelo Chelsea. Era o Chelsea de 3 zagueiros, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta. Thiago Silva, Azpilicueta, Rüdiger. Aí você tinha o Reece James, Jorginho, Kanté, Chilwell. Então ele era o volante que saía mais do que o Kanté. Ele era um terceiro de meio campo. Ele dá versatilidade. Ele não é o Gerson Coringa, mas ele te dá versatilidade para ser primeiro, para ser segundo, eventualmente para jogar até numa outra função. Eu acho que ele vai ser muito útil. Eu não sei se ele vai ser titular absoluto, porque vai depender da capacidade de rodar o time, que o Felipe Luiz vai precisar no retorno mundial. São 11 jogos em 34 dias. Pois é, em termos de competitividade, pensando no nosso calendário maluco e que agora vai ficar ainda mais no segundo semestre, né, na volta do Mundial de Clubes. Claro que ele também tinha o futebol europeu também está nessa rotina doida, mas é menos em relação ao Brasil, e ele não vinha sendo utilizado em todas as partidas de forma tão frequente. Isso pode pesar, essa questão da competitividade, dele estar apto para jogar em todas as partidas?
ou você acha que não é uma questão? Não, o que pode pesar não é ele estar apto a jogar todas as partidas. Ele vai estar apto a jogar todas as partidas, a não ser que ele tenha lesão. O que pode acontecer é você trazer um jogador que está acostumado a jogar. Veja, a Europa mudou também, hein? A Europa imita Sim. o Brasil. Pela primeira vez na história da Champions League, 2 semifinalistas jogaram 10 partidas no intervalo de 30 dias. Só que os 2 semifinalistas não eram o Arsenal e o Paris Saint-Germain. Eram o Internacional e o Barcelona. Jogaram 10 partidas no intervalo de 30 dias. O Jorginho, quando chegar no Brasil, depois da viagem aos Estados Unidos, ele vai jogar, ele vai estar num time que vai jogar 10 partidas em 30 dias, como o Inter e como o Barcelona, e que vai jogar 11 partidas em 34 dias. Se você tentar jogar 11 partidas em 34 dias, tendo jogado no nível físico que ele estava jogando na Inglaterra, vai estourar. É quase matemática. Aqui também que o jogador estoura aqui também, né? Exatamente. Sim. Não é por culpa dele. É o que a gente tem visto, né? Todos os times sofrendo com desfalques e tendo que rodar elenco para dar conta desse calendário tão doido. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo a chegada do Jorginho no Flamengo, que já foi anunciado, já conheceu o CT, conversou com o Felipe Luiz, já assinou aí o seu contrato. Ele que treina hoje, neste sábado, e também já tem a entrevista coletiva agendada. No domingo, todo o elenco folga, incluindo o Jorginho. Segunda-feira tem a reapresentação, na terça treina e já viaja para os Estados Unidos, onde vai acontecer a Copa do Mundo de Clubes para o Flamengo. Começa no dia 16, às 22 horas, contra o Esperance, da Tunísia. Então já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e até o próximo vídeo.